O vento gelado da Serra Gaúcha uivava naquela noite de inverno, chicoteando os pinheiros retorcidos e as casas de pedra que pontilhavam a paisagem. Uma nevasca cobria as ruas de Gramado, transformando a cidade turística num cenário de cartão postal, um conto de fadas congelado, mas escondendo, sob a brancura imaculada, uma realidade dura e esquecida. Na periferia, onde as vielas escuras resistiam ao charme europeu, o frio era um inimigo mortal, especialmente para os invisíveis. E foi ali, na vastidão branca daquela noite impiedosa, que uma voz fraca e gélida cortou o ar, mudando o destino de um homem para sempre. «Não sinto as pernas», murmurou a menina, descalça na neve, enquanto a escuridão da noite tentava engoli-la. Aquela frase tão simples e tão carregada de desespero seria o estopim de uma história que desenterraria segredos antigos e talvez curaria feridas profundas. Assista até o final para desvendar cada camada dessa trama. Depois me conta nos comentários dando uma nota de 0 a 10 para essa história. E se ela te tocar, se inscreve no canal para apoiar meu trabalho. Eu conto com você. Arthur Vasconcelos, um homem na casa dos 50 anos, era a personificação do sucesso e da solidão, uma ironia cruel que o acompanhava como uma sombra. No passado ele fora um médico renomado, um cirurgião com mãos de ouro, um futuro brilhante à sua frente. Mas a vida, ou talvez o destino, tinha outros planos. Um erro, um único e devastador erro, o arrancou da sala de cirurgia e o jogou num abismo de culpa do qual jamais conseguiu emergir. Aquele bisturi, que um dia fora instrumento de vida, tornou-se um lembrete constante de sua falha. Ele abandonou a carreira, não por falta de habilidade, mas por falta de perdão a si mesmo. O bisturi foi trocado pelos balancetes e o jaleco branco pelas gravatas caras. Transformou-se num empresário milionário do ramo hoteleiro, construindo um império sobre as ruínas de sua antiga vida. Sua mansão, um castelo moderno no alto de uma colina gelada em Gramado, era tão luxuosa quanto isolada, um reflexo perfeito do seu coração. Ali, entre paredes de vidro e mármore, Arthur vivia em um luto silencioso. Há pouco tempo, a vida havia-lhe tirado também sua esposa, sua última âncora em um mundo que ele já via em tons de cinza. Agora, afogava-se em uísque caro, na culpa da criança que não conseguiu salvar, e na amargura de ter trocado o propósito pela fortuna. Ele se via como um homem que havia vencido na vida, mas que, na verdade, havia perdido tudo o que realmente importava. Seus dias eram uma rotina vazia de reuniões estéreis, apertos de mão sem calor e noites passadas olhando a neve cair pela janela, a paisagem branca parecendo zombar da escuridão em sua alma. O fantasma da criança que não conseguiu salvar estava sempre à espreita, nas sombras da sala, no reflexo do copo de uísque, no silêncio ensurdecedor de sua mansão. E ele, Arthur Vasconcelos, o médico que se tornou rei dos hotéis, estava perdido em sua própria prisão dourada. Mas o universo tem seus próprios caminhos para a redenção, e nem sempre eles são pavimentados com o que esperamos. Longe dali, nos becos úmidos e congelados da periferia, onde o luxo de Gramado não passava de um eco distante, vivia Sofia, uma menina de apenas 8 anos, com olhos grandes e assustados, cabelos emaranhados e a fragilidade de quem já havia visto demais. Sofia era uma das muitas crianças exploradas por Elias, o homem que todos conheciam como o Rei do Lixo, um apelido que, de tão cruel, parecia ter sido cunhado pela própria miséria. Elias controlava um esquema nefasto de mendicância e pequenos furtos na cidade, agindo com a cumplicidade velada de parte da política local, uma teia de corrupção que sufocava os mais vulneráveis. A menina, que não sentia as pernas devido a uma paralisia, era usada por Elias para comover transeuntes e aumentar seus lucros sujos. Sua condição era sua ferramenta de exploração, sua dor, o combustível da ganância alheia. Sofia, porém, tinha seus próprios tesouros. Um medalhão antigo que pertencia à sua mãe, e uma pulseirinha de miçangas coloridas, desbotada pelo tempo e pelo uso, que nunca tirava do pulso. Eram seus amuletos, seus laços invisíveis com um passado que mal lembrava. Dentro do medalhão, um segredo,
um enigma mudo. Uma foto gasta e um recorte de jornal amarelado que falava sobre um trágico erro médico ocorrido anos atrás. Sofia, analfabeta, não sabia o que aquilo significava, mas era sua única herança, a única coisa que a ligava à mulher que a havia trazido ao mundo. O destino, com sua ironia implacável, teceu sua teia numa noite de nevasca ainda mais intensa. Os flocos de neve caíam em cascata, transformando a estrada sinuosa que levava à mansão de Arthur num tapete branco e escorregadio. Arthur, voltando para casa em seu carro de luxo, um casulo de aço e tecnologia, estava absorto em seus próprios demônios. A culpa, o luto e o uísque formavam uma névoa densa em sua mente. De repente, um vulto na beira da estrada. Não era um animal, nem uma miragem de sua mente perturbada. Era algo pequeno, quase indistinguível na brancura da neve. Ele freou bruscamente, as rodas patinando no gelo, o coração disparado contra as costelas. O carro parou com um solavanco, e o silêncio que se seguiu foi quase tão ensurdecedor quanto o rangido dos pneus. Ali, descalça na neve que lhe castigava os pés e as pernas, tentando se arrastar com braços finos e tremelicantes, estava Sofia. Seu pequeno corpo parecia uma mancha frágil na vastidão branca, uma centelha de vida à beira do colapso. O choque foi imediato, visceral. Arthur sentiu o ar escapar dos pulmões. Naquele instante, no rosto pálido e assustado da menina, ele viu por um piscar de olhos o rosto da criança que perdera no passado. A mesma fragilidade, a mesma inocência ameaçada. Era como se o tempo tivesse voltado, e ele estivesse novamente diante daquele leito de hospital, impotente, falho. E então, a voz fraca e gélida de Sofia cortou o ar, um lamento que parecia rasgar a própria alma de Arthur. Não sinto as pernas. A frase, um eco doloroso do seu próprio trauma, daquela outra criança que ele não pôde salvar, fez Arthur sair do carro como um autômato. Ele caiu de joelhos na neve, o gelo queimando sua pele, mas a dor em seu peito era infinitamente maior, um incêndio que ameaçava consumi-lo. As lágrimas que se misturavam aos flocos de neve eram as primeiras que ele derramava em anos. Com as mãos trêmulas, ele a pegou no colo. O corpo de Sofia era incrivelmente leve, quase sem peso, como um filhote de pássaro. Era um toque que ele não sentia há muito tempo, um contato com uma vida tão frágil quanto a sua própria alma dilacerada. Enquanto a erguia, a pulseirinha de miçangas coloridas de Sofia, desbotada e quase quebradiça, enroscou-se no seu relógio de pulso, um objeto caro e frio, símbolo de sua vida atual. E então, seus olhos bateram no medalhão no pescoço da menina. Algo naquela cena, naquela criança nos seus braços, parecia impossivelmente familiar, um déjà-vu que o gelava até os ossos. Ele sentiu uma pontada na memória, um vislumbre fugaz de algo que não conseguia decifrar, mas que o puxava para um redemoinho de sensações. Aquele encontro não era apenas um acidente na neve, era o início de uma jornada, uma colisão inevitável de passados que, de alguma forma, estavam entrelaçados. A neve, que no início representava o isolamento e a frieza do mundo de Arthur, começava ali, de forma quase imperceptível, a se transformar em um símbolo de purificação e revelação. E isso era só o começo. O que ele descobriria a seguir sobre aquela menina e seu passado o deixaria em choque. No hospital, o burburinho de vozes e o cheiro de antisséptico substituíram o silêncio gelado da nevasca. Mas a tempestade no coração de Arthur estava apenas começando. Sofia, envolta em cobertores que pareciam gigantes perto de seu corpo miúdo, foi levada às pressas para a emergência. O diagnóstico veio rápido, e foi um golpe. Pneumonia severa. Seu corpo frágil, já tão castigado pela exposição ao frio e à negligência, lutava agora contra um inimigo invisível, mas mortal. Arthur assistia a tudo de uma distância forçada, as mãos enfiadas nos bolsos, o olhar fixo na pequena figura que sumia pelos corredores. O medo de falhar novamente o paralisava, uma névoa densa que obscurecia sua mente, mais densa que a nevasca lá fora. Ele era Arthur Vasconcelos, o homem que construiu um império hoteleiro,
o milionário frio e calculista. Mas ali naquele hospital, ele era apenas um ex-médico, um fantasma de seu antigo eu, assombrado por memórias. A cada sirene de ambulância, a cada enfermeira correndo, ele sentia o peso do bisturi que um dia segurou, das vidas que salvou e, principalmente, daquela que perdeu. O conflito entre o homem que ele se tornou e o médico que ele foi era brutal. Uma batalha silenciosa, travada nos corredores estéreis. Ele se sentia compelido a ajudar a menina, uma urgência que vinha das profundezas de sua alma adormecida, mas o medo, o maldito medo de reviver o passado, o amarrava. Era uma corda invisível, mas indestrutível, que o impedia de dar o passo decisivo. Os dias que se seguiram foram uma tortura. Arthur não saía do hospital, mal comia, mal dormia. Sua mansão, antes seu refúgio, agora parecia um mausoléu distante. Seus sócios ligavam. Seus negócios clamavam por sua atenção, mas ele estava surdo e cego para tudo, exceto para o pequeno quarto onde Sofia lutava pela vida. A menina estava fraca demais para falar. Seus olhos grandes e fundos eram os únicos que se comunicavam, carregados de uma mistura de medo e, talvez, uma sutil centelha de esperança. Ele sentava ao lado dela, observando sua respiração irregular, sentindo o calor fraco de sua mãozinha miúda. A cada melhora, um suspiro de alívio. A cada recaída, um soco no estômago. A pulseirinha de miçangas, um objeto tão simples, se tornou um ponto de fixação para Arthur. Aquelas cores desbotadas, o material gasto, contavam uma história de privação e resistência. Num fim de tarde, enquanto ele segurava a mão de Sofia, a pulseirinha se rompeu, as miçangas rolando pelo lençol branco como lágrimas coloridas. Arthur, com um estranho nó na garganta, as recolheu uma por uma, guardando-as no bolso do paletó como se fossem joias preciosas. Era um peso estranho em suas mãos, um peso que não tinha a ver com ouro ou diamantes, mas com a fragilidade de uma vida. E aquilo era só o começo de uma série de revelações. Enquanto Sofia se recuperava lentamente, ganhando um pouco de força a cada dia, a conexão entre eles se aprofundava. Não era uma conexão de médico e paciente, nem de salvador e salvo. Era algo mais primitivo, mais forte, algo que vinha do fundo de suas feridas compartilhadas. Numa tarde, com a voz ainda rouca e fraca, Sofia, com um esforço visível, estendeu a mãozinha em direção ao medalhão em seu pescoço. Seus olhos, antes assustados, agora transmitiam uma urgência silenciosa. Arthur, com as mãos tremendo, desprendou o pequeno fecho do objeto. Lá dentro, como Sofia havia tentado mostrar, havia uma foto gasta e um recorte de jornal amarelado, tão antigo que parecia desmanchar ao toque. Com o coração batendo descompassado no peito, Arthur desdobrou o recorte. As manchetes amareladas saltaram aos seus olhos, como fantasmas de um passado que ele tanto tentava enterrar. Tragédia na Clínica Vasconcelos. Criança morre por erro médico. Um calafrio percorreu sua espinha, gelando-o mais do que qualquer nevasca. Clínica Vasconcelos. Sua clínica. Seu nome. A foto da criança falecida, tão pequena, tão inocente, o encarava do papel gasto. E ao lado, outra imagem. Uma adolescente, com o rosto marcado pela dor e pela acusação. Era a mãe de Sofia. Uma adolescente, irmã da pequena vítima. Naquele instante, o ar pareceu rarear. Arthur sentiu o chão sumir sob seus pés. O soco no estômago que a premissa havia prometido era real, doloroso. Sofia, a menina em seus braços, era filha daquela adolescente que o havia culpado por anos. E agora, ela estava em suas mãos, uma ironia cruel do destino. A revelação foi um raio que o atingiu em cheio. A névoa de luto e culpa que o envolvia se dissipou, substituída por uma clareza dolorosa. Ele não era apenas um estranho que salvara uma criança na neve. Era parte da história dela, da sua dor, do seu passado. A mãe de Sofia o havia culpado por anos, e com razão, por uma falha que ele jamais perdoou. E agora a filha dela estava em suas mãos, uma responsabilidade que ia muito além do dever de um médico. Era uma chance de redenção, talvez a última. Mas as descobertas não pararam por aí. Ao conversar com os médicos do hospital e aprofundar-se nos exames de Sofia,
Arthur descobriu algo ainda mais revoltante. A paralisia de Sofia não fora congênita, como se pensava, nem resultado da pneumonia. Foi consequência de uma negligência brutal. Sofia havia sofrido uma queda grave meses antes, e Elias, o rei do lixo, seu explorador, simplesmente a abandonou à própria sorte, sem procurar a ajuda médica adequada. A falta de tratamento imediato e correto resultou na paralisia irreversível de suas pernas. A crueldade daquela informação incendiou uma fúria em Arthur que ele não sentia há décadas, uma fúria que, paradoxalmente, o tirou da paralisia emocional que o consumia. A mente de Arthur, antes letárgica e afogada em autopiedade, começou a trabalhar, a raciocinar como nos tempos de sua residência médica, buscando soluções, ligando pontos. A mãe de Sofia, ele descobriu, não havia desaparecido sem deixar rastros. Antes de sumir misteriosamente, ela havia tentado denunciar Elias incansavelmente, lutando contra um sistema corrupto que parecia protegê-lo. Ela havia reunido provas, indícios de um esquema muito maior do que a exploração de crianças. Mas suas tentativas foram em vão, e ela evaporou, deixando apenas um rastro de perguntas sem respostas. Arthur sentiu um novo propósito, uma necessidade avassaladora de redenção. Não era mais apenas sobre Sofia, mas sobre todas as crianças invisíveis, sobre a justiça que ele negou no passado. Impulsionado pela culpa e por essa nova fúria, ele decidiu que iria investigar Elias. Não como um empresário, mas como o médico que ele deveria ter sido, o justiceiro que sua alma clamava. A pulseirinha de miçangas agora guardada no bolso do paletó e o medalhão com o recorte do jornal tornaram-se seus guias, seus lembretes constantes do que estava em jogo. Ele sabia que seria uma batalha árdua, perigosa, e que Elias, o rei do lixo, não seria um adversário fácil. Mas pela primeira vez em muito tempo, Arthur Vasconcelos sentia que tinha algo pelo que lutar. E o que ele descobriria sobre Elias e seus cúmplices seria ainda mais sórdido do que ele poderia imaginar. A teia de mentiras estava prestes a ser desfeita, e Arthur estava no centro dela. A fúria que Arthur sentiu ao descobrir a verdade por trás da paralisia de Sofia e o desaparecimento de sua mãe não era a raiva explosiva de um homem impulsivo. Era a raiva fria e calculista de alguém que estava adormecido há décadas e que agora despertava com uma sede de justiça. Ele sabia que Elias, o rei do lixo, não era apenas um explorador de crianças. Era um parasita que se alimentava da miséria alheia, protegido por uma rede de corrupção que se estendia pelos corredores do poder engramado. A decisão estava tomada. Ele iria investigar. E custasse o que custasse, a verdade viria à tona. O primeiro passo de Arthur foi procurar ajuda. Ele precisava de alguém que conhecesse as entranhas daquela cidade, alguém que não se intimidasse com o poder de Elias. Foi assim que conheceu Dona Lúcia, uma assistente social na casa dos 60 anos, com cabelos brancos presos em um coque apertado e olhos que já haviam visto mais dor do que qualquer ser humano deveria suportar. Dona Lúcia era a antítese de Arthur. Simples, direta, sem filtros, mas com uma integridade inabalável e uma paixão ardente pela justiça social. Ela trabalhava incansavelmente nas periferias. Era a voz dos invisíveis, a protetora das crianças abandonadas. Quando Arthur explicou sua história, mostrando o medalhão de Sofia e contando sobre a mãe da menina, os olhos de Dona Lúcia brilharam com uma mistura de tristeza e reconhecimento. A mãe de Sofia... Marina, ela murmurou, a voz embargada. Ela tentou, Arthur. Tentou de todas as formas denunciar aquele monstro. Eu mesma a ajudei a recolher algumas informações, mas ele era forte demais, tinha gente grande por trás. Aquelas palavras confirmaram os piores temores de Arthur, mas também acenderam uma nova chama. Ele não estava sozinho. Dona Lúcia se tornou sua bússola moral e seu braço direito, uma aliada improvável, mas essencial. Juntos, começaram a desvendar a teia de Elias, mas a cada passo que Arthur dava, um novo obstáculo surgia, como se a própria cidade estivesse protegendo seus segredos mais sombrios. Elias não era apenas um criminoso de rua, ele era um mestre da manipulação, um empresário de fachada
que desviava verbas públicas destinadas a programas sociais, usando a mendicância infantil como uma cortina de fumaça para suas operações ainda mais lucrativas. As provas que Marina, a mãe de Sofia, havia coletado eram o elo que faltava, e Elias sabia disso. As ameaças começaram sutis, quase imperceptíveis. Ligações anônimas para o celular de Arthur, com um silêncio pesado do outro lado. Carros desconhecidos estacionados perto do hospital onde Sofia se recuperava, e depois, perto de sua mansão. Seus sócios, antes obsequiosos, agora o olhavam com desconfiança. As reuniões de diretoria se tornaram campos de batalha, onde ele era acusado de negligenciar os negócios, de se deixar levar por caprichos pessoais. O império hoteleiro que ele havia construído, sua fortaleza de riqueza e isolamento, começou a ruir. Arthur negligenciava seus negócios. Perdia dinheiro. Grandes contratos eram desfeitos. Seus sócios o viam como um louco, um homem que de repente jogava fora tudo o que havia conquistado por uma causa perdida. Mas para Arthur, não era uma causa perdida. Era a sua redenção. Aquele vazio que o dinheiro nunca preenchera, agora era ocupado por uma força motriz, um propósito. Ele precisava vender parte de seus bens, imóveis de luxo, obras de arte caras, para financiar a busca por justiça e para custear a reabilitação de Sofia. As somas eram astronômicas, mas ele não se importava. O que era dinheiro perto de uma vida humana, perto da sua própria alma? A antiga clínica Vasconcelos, o palco de sua maior falha, o lugar que ele havia fechado e tentado apagar da memória, tornou-se o foco de sua redenção. Arthur passava horas ali no prédio empoeirado e abandonado, relembrando cada detalhe daquele dia fatídico. A culpa era um fardo pesado, mas ele estava começando a entender que não era um fardo para carregar sozinho, e sim uma lição para aprender e transformar. Ele decidiu reabri-la, não como um hospital de luxo, mas como um centro de reabilitação infantil para crianças carentes. Um lugar onde a compaixão e a cura seriam a prioridade, onde nenhum erro médico seria cometido pela falta de atenção. Era sua promessa silenciosa à criança que perdera e à mãe de Sofia, Marina. A cada dia, Arthur sentia-se mais vivo do que em anos. O dinheiro que se esvaía de suas contas era substituído por uma riqueza de propósito, um calor no peito que o uísque nunca proporcionou. Sofia, ainda fraca, mas com um brilho de esperança nos olhos, era a sua inspiração. A pulseirinha de miçangas que ele agora guardava em uma pequena caixa de madeira ao lado da cama era um lembrete constante de sua promessa. Ele a olhava todas as noites antes de dormir e a cada manhã, antes de começar seu dia de investigação e luta. Era um elo frágil, mas inquebrável, entre o passado e o presente, a inocência e a culpa. As provas que Marina havia coletado estavam escondidas nos escombros de um antigo barracão na periferia, um lugar que Elias usava como depósito para seus materiais reciclados. Um lugar sujo, escuro e perigoso, onde o rei do lixo guardava seus segredos mais imundos. Dona Lúcia, com sua rede de contatos na comunidade, conseguiu a informação do paradeiro exato. Numa noite fria e chuvosa, Arthur e Dona Lúcia, sob o manto da escuridão, invadiram o local. O cheiro de lixo e mofo era nauseante, mas Arthur estava determinado. Em meio a pilhas de entulho e materiais velhos, eles encontraram uma caixa metálica enferrujada, escondida sob uma tábua solta no chão. Dentro, os tesouros que Marina havia sacrificado tanto para proteger. Documentos que ligavam Elias a fraudes em licitações públicas, desvio de verbas e a manipulação de registros de crianças para receber benefícios sociais indevidos. Havia também gravações de áudio de testemunhos de outras vítimas de Elias, vozes assustadas contando suas histórias de exploração e medo. E o mais chocante para Arthur, o prontuário original da criança que ele não conseguiu salvar anos atrás. Não era uma cópia, mas o documento que ele havia tentado esconder até de si mesmo. Ao reler o prontuário, a verdade o atingiu como um raio. Embora a criança tivesse uma doença rara e agressiva, sua própria arrogância e falta de atenção na época o impediram de um diagnóstico precoce. Ele se lembrava de ter ignorado os primeiros sinais
confiante demais em seu próprio conhecimento, ignorando as preocupações da família. O erro não foi apenas fatal, foi humano. E agora, as provas estavam ali, claras, incontestáveis. A queda do véu em sua própria memória era tão dolorosa quanto a dor da culpa que ele carregava. Era a prova de sua falha, mas também a chave para sua redenção. Ele não apenas desmascararia Elias e seus cúmplices, mas também a si mesmo, confessando publicamente seu erro e pedindo perdão. A descoberta da caixa mudou tudo. Arthur tinha em mãos não apenas a prova dos crimes de Elias, mas também a prova do seu próprio passado, de sua responsabilidade. Ele sentia que tinha uma dívida, não apenas com Sofia e sua mãe, mas com o próprio juramento que havia feito como médico. A tensão aumentava a cada dia. Elias, percebendo que Arthur estava se aproximando demais, intensificou suas ameaças. Mas Arthur não era mais o homem assustado e culpado. Ele era um homem com um propósito, um homem que havia encontrado sua voz. E ele sabia que o confronto final era inevitável. E o que aconteceria em seguida mudaria a vida de todos em Gramado. A escalada de tensão atingiu seu ponto máximo numa audiência pública na Câmara de Vereadores de Gramado, convocada por Dona Lúcia. O salão estava lotado, um microcosmo da cidade dividido entre a curiosidade, a indignação e a apatia. Elias, o rei do lixo, estava lá, impecavelmente vestido, com sua retórica manipuladora e um sorriso forçado nos lábios. Ele tentava se apresentar como um benfeitor da comunidade, um empresário que dava oportunidades aos necessitados, um homem de fé que ajudava os desamparados. Sua voz melosa tentava envolver a plateia, distorcendo a realidade, pintando Arthur como um intruso de fora que queria perturbar a paz local. Arthur estava sentado na primeira fila, ao lado de Dona Lúcia. Em seu colo, numa cadeira de rodas adaptada com pequenos cobertores coloridos, estava Sofia. Seus olhos grandes e assustados observavam o circo se desenrolar, a inocência contrastando dolorosamente com a sordidez do ambiente. Arthur sentia o coração na garganta, mas uma nova força, forjada na culpa e na necessidade de redenção, o impulsionava. Ele não era mais o homem que fugia de seus próprios demônios. Agora, ele estava ali para enfrentá-los todos. Quando a vez de Arthur chegou, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Todos os olhares estavam fixos nele. Ele se levantou, suas mãos segurando uma pasta pesada. Respirou fundo, sentindo o peso das provas e o peso de seu próprio passado. Não começou com acusações, mas com uma voz calma, quase reverente, que paradoxalmente capturou a atenção de todos. Eu sou Arthur Vasconcelos, ele começou, e há muitos anos cometi um erro grave, um erro que custou a vida de uma criança, uma vida que eu, como médico, tinha o dever de proteger. A confissão pública foi um choque. Murmúrios percorreram a sala. Elias sorriu de escárnio, achando que Arthur estava se auto-incriminando, que havia cavado a própria cova. Mas Arthur continuou, a voz firme, os olhos fixos na plateia, sem desviar. Ele falou sobre a arrogância, a negligência, a dor que o consumiu por décadas. Falou sobre a mãe de Sofia, Marina, a adolescente que o culpou e com razão. E então apontou para Sofia. Esta menina aqui, disse, a voz embargada, é a filha daquela mãe, e ela está aqui hoje como prova viva de uma crueldade ainda maior. Foi então que Arthur abriu a pasta. Ele apresentou as provas irrefutáveis. Documentos que ligavam Elias a fraudes em licitações de merenda escolar, a desvio de verbas destinadas a abrigos infantis, a manipulação de registros para receber benefícios indevidos. Projetou gravações de áudio de testemunhos de outras vítimas, crianças e famílias que Elias explorava, cujas vozes assustadas ecoaram pela sala, expondo a face cruel do rei do lixo. E, finalmente, ele mostrou o prontuário original da criança que ele não conseguiu salvar, mostrando que, embora houvesse uma doença rara, sua própria arrogância e falta de atenção o impediram de um diagnóstico precoce. O rosto de Elias, antes confiante, desmanchou-se em pânico.
Ele tentou negar, gritar, desqualificar as provas, mas era tarde demais. A teia estava desfeita, os documentos eram claros, as vozes eram reais, e a presença de Sofia em sua cadeira de rodas era a prova mais contundente da maldade e da esperança que Arthur representava. Os vereadores cúmplices de Elias ficaram pálidos, suas defesas desmoronando diante da verdade nua e crua. Dona Lúcia, com lágrimas nos olhos, mas um sorriso de vitória nos lábios, observava a justiça começar a ser feita. O desfecho, embora agridoce, foi profundamente satisfatório. Elias foi preso ali mesmo, no meio da audiência, suas algemas tilintando como o som do fim de seu reinado de crueldade. O esquema de corrupção foi desmantelado, e os políticos cúmplices foram investigados, suas carreiras e reputações em ruínas. A comunidade, antes apática e amedrontada, mobilizou-se. A história de Arthur e Sofia se espalhou, e a empatia floresceu como uma flor rara no inverno de Gramado. A antiga clínica Vasconcelos, o palco da maior falha de Arthur, foi revitalizada. Com a ajuda da comunidade e dos recursos restantes de Arthur, ela se transformou em um centro de reabilitação infantil para crianças carentes, um lugar onde a compaixão e a cura eram a prioridade. Não mais um hospital de luxo, mas um farol de esperança na periferia. Sofia foi acolhida por Dona Lúcia, que se tornou sua guardiã legal e iniciou sua reabilitação na nova clínica. Lentamente, com fisioterapia e carinho, ela começou a ganhar força, a sonhar. Seu sorriso, antes raro e frágil, agora era mais frequente, iluminando os corredores da clínica. Arthur, agora um médico com um propósito renovado, encontrou a paz que o dinheiro jamais lhe dera. Ele não era mais um milionário frio e isolado, mas um homem que, ao curar os outros, finalmente curou a si mesmo. Ele vendera a mansão, doara grande parte de sua fortuna para a clínica e se dedicava integralmente à medicina, com uma humildade e atenção que antes lhe faltavam. A pulseirinha de miçangas de Sofia, consertada com um pequeno fecho de prata por Dona Lúcia, foi dada a de Arthur. Era um símbolo de sua nova conexão, um laço mais forte que o sangue, um lembrete constante de sua jornada de redenção. Ele a usava no pulso, ao lado de seu relógio, não como um adorno, mas como um amuleto, um símbolo de sua nova vida. Numa tarde fria de inverno, mas com o sol brilhando timidamente sobre a neve, Arthur e Sofia caminhavam juntos pelo jardim da revitalizada clínica. A neve, antes um manto de isolamento e frieza, agora era um lençol branco de esperança, refletindo a luz de um novo começo. Sofia, com a ajuda de aparelhos e a mão firme de Arthur, dava seus primeiros passos vacilantes. O medalhão em seu pescoço estava aberto, mostrando a foto gasta de sua mãe, Marina, e o recorte de jornal, o passado que havia sido exposto. Mas a pulseirinha no pulso de Arthur apontava para um futuro de cura, de esperança e de uma família construída não por laços de sangue, mas pelos laços inquebráveis do coração e da compaixão. A verdadeira riqueza, eles aprenderam, não estava nas contas bancárias ou nas mansões luxuosas. Estava na capacidade de enfrentar o passado, de perdoar a si mesmo e de estender a mão a quem precisa. A justiça pode tardar, mas chega, e a redenção é um caminho que se constrói com coragem e compaixão. O frio da neve pode congelar o corpo, mas o calor da compaixão pode derreter até a alma mais endurecida. Naquele novo lar, a vida florescia mesmo no inverno mais rigoroso, provando que é possível encontrar um novo propósito, uma nova família e uma nova forma de amar, mesmo depois da maior das tempestades. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve no canal. Eu prometo trazer histórias assim com frequência, para fazer seus dias um pouco mais leves. E me conta nos comentários de 0 a 10 que nota essa história merece. Eu leio tudo.